Este programa é livre para todos os públicos. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Metrópole em Ação, hoje 25 de março de 2024, graças a Deus, mais uma segunda-feira, estamos aqui para levar muita informação para você, já agradecendo a sua audiência e vamos rodar a vinheta para começarmos. Já passando para você os destaques da nossa edição de hoje. A Prefeitura de Caucaia abre inscrições para o programa de melhoramento genético de ovinos e caprinos. Nós vamos ter essa informação hoje no Metrópole em Ação. Data magna, 25 de março, hoje feriado estadual. O Ceará foi pioneiro em abolir a escravidão. Nós vamos conversar sobre este assunto. Projeto de lei sobre fim da saidinha de presos, em feriado, é aprovado pela Câmara dos Deputados. A importância das atividades físicas no tratamento de depressão. Hoje nós vamos conversar sobre esse assunto. E eu conto sempre com a sua participação, a sua parceria para encontrarmos pessoas desaparecidas aqui na nossa edição. E sobe para 22 o número de açudes sangrando no estado do Ceará. Vamos falar sobre a edição da Paixão de Cristo que acontece no Planalto Caucaia. Você fica comigo e vai poder acompanhar essa programação. E você também pode participar, pedir, agradecer, reclamar, mandando a sua mensagem através do meu Instagram. Rosana Bandeira _, esse é o meu Instagram, Rosana com Z. Você começa a seguir e manda a sua solicitação, manda o seu agradecimento, o seu direcionamento e a gente conversa e traz aqui no Metrópole em Ação ou nos demais programas produzidos aqui pela TV Metrópole. Você pode nos acompanhar pelo site da TV Metrópole, tvmetrópolecanal16.com.br. E quem está em Sobral, você digita tvmetrópolesobral.com.br e tem uma programação direcionada aí para o município, tvmetrópolesobral.com.br. Além de nos acompanhar no canal do YouTube, você se inscreve no canal, ativa as notificações e acompanha toda a programação, todo o nosso jornal na íntegra. Vamos começar com notícias. Sim, que a Prefeitura de Caucaia abre inscrições para o programa de melhoramento genético de ovinos e caprinos. Após o sucesso da primeira fase do programa Mais Pecuárias Brasil, o melhoramento genético de rebanhos bovinos, através de inseminação artificial, a Secretaria de Desenvolvimento Rural de Caucaia traz mais um benefício para criadores rurais aqui do município. Trata-se do cadastro junto ao programa Mais Genética no Sertão, destinado à inseminação artificial dos rebanhos de ovinos e caprinos. As inscrições foram abertas e acontecem lá na sede da Secretaria de Desenvolvimento Rural, que fica localizada na Rua Coronel Correia, número 2214, no centro de Caucaia, de segunda a sexta-feira, das 8 até às 16 horas. Para se inscrever, o criador precisa apresentar os documentos pessoais de toda a família, que são CPF, RG, entre outros, e também as coordenadas geográficas do endereço da propriedade. Vamos seguir com informações falando que hoje, 25 de março, a data celebra a abolição dos escravos aqui no estado. Em 25 de março de 1884, 4 anos antes da abolição da escravatura no Brasil, com a Lei Áurea. O feriado aqui do Ceará foi uma proposta criada pelo deputado Lula Moraes como uma forma de celebrar o pioneirismo do Ceará na abolição da escravidão. O feriado foi aprovado na Assembleia Legislativa em 1º de dezembro de 2011, sendo promulgado e publicado no Diário Oficial do Estado em 6 de dezembro do mesmo ano. E sobre esse assunto, sobre o fato histórico, eu converso agora com o professor, presidente da Câmara Cearense do Livro, o senhor Casimiro Campos. Bom dia! Seja bem-vindo mais uma vez à nossa edição. Vamos falar um pouquinho
sobre essa data, esse feriado de 25 de março. Nós estamos sem o áudio do senhor Casimiro, do professor, mas nós vamos ajustar aqui e, claro, daqui a pouquinho a gente volta com essa entrevista para a gente falar sobre essa data de hoje, né? O que celebra, como tudo começou, falar um pouquinho sobre a data, feriado estadual de 25 de março. Eu vou seguir agora e trazer mais uma notícia para você. Vou falar que foi aprovado na Câmara dos Deputados, na última semana, o projeto de lei que proíbe a saída temporária de detentos de unidades prisionais em todo o Brasil. O benefício apenas será concedido agora a detentos em regime semiaberto para cursar supletivo profissionalizante, ensino médio ou superior. Foram 62 votos sim e 2 contra e 1 voto de abstenção. Antes desse projeto, os presos poderiam sair dos presídios por até 7 dias em 4 vezes durante o ano. E em datas comemorativas para visitar a família, estudar fora do presídio ou participar de atividades de ressocialização. Com essa proposta, mantém apenas a saída de presos para estudo. Os senadores argumentaram que muitos dos presos não voltam ou praticam crimes durante essas saidinhas. O projeto das chamadas saidinhas de presos agora seguirá para a sanção presidencial. Já estamos com o áudio do entrevistado, do link, ou podemos seguir? Então, enquanto a gente ajusta, eu falo agora e peço sua ajuda para encontrarmos pessoas desaparecidas aqui no Metrópole em Ação. Hoje nós estamos procurando o senhor Jonas Souza da Silva, de 32 anos. Ele foi visto pela última vez no dia 28 de janeiro de 2024, lá na cidade de Aquiraz. Jonas Souza da Silva, de 32 anos, foi visto no dia 28 de janeiro em Aquiraz, e se você tiver alguma informação, você pode entrar em contato no número da delegacia 85-3257-4807, 85-3257-4807, ou através das redes sociais Desaparecidos DHPPCE, @Desaparecidos DHPPCE. Eu vou para um rápido intervalo e volto daqui a pouquinho com mais notícias para você aqui no nosso Metrópole em Ação. Não existe idade para ser feliz, e envelhecer com dignidade é uma premissa de vida. Pensando nisso, há 26 anos a Fundação José Posidônio Peixoto concentra em suas ações o senso de responsabilidade social, através de atividades que promovem saúde, bem-estar, garantia dos direitos e valorização dos 192 idosos aqui assistidos. Somos uma instituição sem fins lucrativos e sabemos que amparar quem já foi porto seguro é mais que uma justiça, é um ato generoso de reconhecer no outro o que um dia poderemos ser. É mais que uma receita, é uma lição que não podemos esquecer, que precisamos aprender. Venha você também fazer parte desta história. Fundação José Posidônio Peixoto, unindo forças para um futuro melhor. Já voltamos agora sim com contato com o professor, presidente da Câmara Cearense do Livro, o senhor Casimiro Campos. Nos escuta? Bom dia. Isso. Muito bem. Rosana, bom dia ao nosso público, bom dia. Que bom estarmos juntos e parabéns por esse programa, excelente a oportunidade de estar com você. Eu quero aqui agradecer. Muito obrigado. Senhor Casimiro, vamos falar um pouquinho de história, né? O que representa? Muita gente já... 25 de março, feriado de quê? Vamos contextualizar esse momento, essa data aqui no estado. É muito importante, Rosana, que você tenha, com a produção do programa, a oportunidade de trazer para o grande público essa informação. Muitos confundem, não é? E não entendem efetivamente essa data. Essa data é muito importante, gente, para nós, especialmente o povo do Ceará, por toda a luta que os abolicionistas travaram durante muitos anos, a luta dos próprios escravos que aqui estavam numa condição terrível, né, do ponto de vista
do trabalho que aqui foi imposto e as suas condições de vida, vinda lá da África, a escravidão negra aqui no Brasil. O Brasil foi o último país a libertar os escravos. Então, vocês imaginem a tragédia que foi isso para a nossa sociedade, especialmente daquilo que representa o conservadorismo que nós estamos vivenciando hoje. Então, o 25 de março de 1884 foi a data que oficialmente o Ceará, à frente do Brasil, que o Brasil promove a Lei Áurea, né, assinada pela Princesa Isabel, em 13 de maio de 1888, nós nos antecipamos 4 anos, não é, do ponto de vista oficial. Mas a luta dos escravos, a luta pela libertação, pela alforria, não é, como se proclamava à época, foi uma luta de muitos anos, não é? E no Ceará nós já tínhamos, inclusive, lugares que os negros revoltados, né, de várias revoltas que haviam nas fazendas e de movimentos abolicionistas que já apoiava essas revoltas, por exemplo, na Serra do Evaristo, em Baturité, foi um desses lugares, não é, que quando os negros foram libertos, já foram para lá, outros vieram aqui para a capital, porém lá já era um quilombo muito conhecido, um quilombo já, vamos dizer, de defesa e de permanência daqueles escravos que, por acaso, nas revoltas conseguiram se libertar, né, à força. Porém, todo esse movimento, Rosana, ele é marcado por um conjunto de lutas que vem com o sopro da Revolução Francesa. Em 1789, nós já tínhamos uma associação que pregava pela libertação e a emancipação dos povos do mundo, Perseverança e Porvir, que inclusive vai se fixar aqui também no Brasil com o ideário da liberdade, igualdade e fraternidade, o grande ideário da Revolução Francesa, né? O grande ideário da modernidade. E, nesse sentido, a riqueza da experiência dessa luta, já fora do Brasil, vai influenciar fortemente, não é? Esses ventos, vamos dizer assim, libertários do mundo, vai influenciar fortemente um conjunto de ações, de organizações, criação de entidades aqui no Brasil e aqui no Ceará, especialmente a Sociedade Cearense Libertadora, com o jornal O Libertador. Não é? Foi a principal instituição que aqui lutou, não é, pela libertação dos escravos. E o jornal Libertador teve um papel importantíssimo, porque ele constituía, no conjunto da sociedade cearense, o desempenho de ter as ideias, não é? Influenciar as ideias. Esse era o papel fundamental do jornal Libertador, né? E vários intelectuais, especialmente o Zé do Patrocínio, foi, vamos dizer assim, um grande articulador junto ao movimento abolicionista no Ceará, junto com Bezerra de Menezes, João Cordeiro, Maria Tomásia, Isaac do Amaral, enfim, teve uma série de personagens, né, que inclusive levam nome de ruas aqui em Fortaleza, em cidades do interior do estado, aí mesmo em Caucaia, né, em que há o reconhecimento público dessas personalidades, desses intelectuais, desses políticos no Ceará que lutaram bravamente pela libertação dos escravos. Mas eu volto a dizer, esse conservadorismo que nós temos hoje na sociedade brasileira é fruto desse modelo, não é, escravista que aqui foi imposto, não é, pelas elites, no sentido da regulação da economia, o modelo, não é, que já no período imperial se concentrava desde o Brasil colônia, não é, no latifúndio, na monocultura e no trabalho escravo. Essa era a tríade da economia colonial que teve repercussão perversa, não é, no Império, por todo o Império até 1888. Esse modelo se permanece, tendo o imperador, não é, o dono do Brasil, não é? Porém, as elites não abriam mão da libertação dos escravos. E veja como isso é interessante para o nosso público perceber. No momento em que a corte imperial, não é? O imperador estava doente, a filha vai lá e promove a Lei Áurea. Não é? Já havia um conjunto, vamos dizer, de pressões sobre a corte para a libertação dos escravos. Quando ela faz efetivamente a Lei Áurea, né, e promove oficialmente a libertação dos escravos, no ano seguinte, 1789, quer dizer, não foi nem um ano propriamente, né? Quando a gente vê aí, quer dizer, no ano seguinte, 15 de novembro de 1888, é proclamada a República no Brasil e há a queda do Império. Então, vejam como o modelo, não é, da economia, da base material da sociedade, não é,
tendo o trabalho escravo como um dos elementos principais, ou o elemento principal, né, da organização dessa economia ali no Brasil imperial, como de fato vai trazer e amostra, não é, claramente do ponto de vista político, o conservadorismo das elites. As elites não aceitam, não é, especialmente as elites do mundo rural, e aí o primeiro golpe militar, não é, que foi dado contra o imperador, que era amigo do Marechal Deodoro da Fonseca, não é, mas o Deodoro da Fonseca vai ser imposto, né, pela tropa a assumir a liderança desse momento. Já doente também, Marechal Deodoro doente promove a libertação dos escravos. Então vocês vejam como é trágico, né, essa situação para o nosso país. Porém, é importante salientar alguns fatos históricos, Rosana, que você me pede aqui para evidenciar. Vejam, há um fato muito importante para nós que vai, a partir daí, ser denominado de Terra da Luz. Vejam como é interessante. Na cidade do Acarape, à época Vila do Acarape, depois vai ser rebatizada de Redenção, por isso ali vizinho, né, Acarape e Redenção, aqui no caminho do Maceió Baturité, nós vamos ter, vejam como isso é muito importante, nós vamos ter, em 1º de janeiro de 1883, um grande movimento de libertação de 116 escravos. Ali vai estar presente José do Patrocínio, são alforriados escravos e é entregue as cartas de alforria desses 116 escravos. Esse marco foi fundamental. E daí para frente esse movimento ganhou uma força imensa e praticamente no ano seguinte, 1884, quer dizer, 25 de março de 1884, a libertação dos escravos. A abolição já se constitui no Ceará. E outro grande marco é quando o Chico da Matilde, o Francisco Nascimento, no caso, não é, o Dragão do Mar, institui, por força desse movimento da sociedade cearense abolicionista, que aqui no Ceará, nos portos do Ceará, já não se embarcavam mais escravos. Ou seja, os escravos saíam daqui e iam para os navios. Aí os marchantes que faziam, e o Dragão do Mar era um desses líderes ali no porto, fazia o trânsito dos escravos do porto para os navios. E ali, ele como grande líder do porto, ele determina com um grupo de companheiros, especialmente companheiros abolicionistas, que não haveria mais o tráfico de escravos no porto do Ceará. Isso foi um marco fundamental para que nós possamos comemorar não só a libertação dos escravos no Ceará, mas também, especialmente, a figura de grande coragem, um vulto, vamos dizer, que demarca, especialmente na nossa cultura, a grandeza da libertação dos escravos, o Dragão do Mar. Então, esses são os marcos que eu chamaria a atenção do ponto de vista histórico, Rosana, para que o nosso público pudesse melhor compreender o que é o 25 de março e a sua importância. Por isso que o deputado Lula Moraes trouxe, à época da gestão do governador Cid Gomes, como você já citou no início da matéria, a data, e por isso a data festiva como feriado, para que a gente possa enaltecer aquilo que é da nossa identidade, a ideia da libertação, da emancipação. E aí serve como utilidade pública aqui do Metrópole em Ação. Você teve uma aula de história, um pouquinho de história sobre o 25 de março. Agora você não se pergunta mais. Você já explica, repassa esse conhecimento que você teve com o professor Casimiro Campos aqui no Metrópole em Ação a outras pessoas. Quando perguntarem, você já tem explicação por que essa data, por que hoje é feriado, por que você está em casa aproveitando e curtindo a sua família. Seu Casimiro, já agradeço a sua participação em pleno feriado, compartilhar esse conhecimento conosco aqui, história, um pouquinho de educação, um pouquinho de tudo. Um abraço para o senhor, um ótimo dia e uma ótima semana, seu Casimiro. Obrigada pela disponibilidade. A todos. Muito grato. Nós seguimos aqui no Metrópole em Ação. Agora eu vou trazer as últimas notícias para você ficar super atualizado com o jornalista Diego Amorim. Bom dia, Diego. Bom dia, Rosana. Bom dia a você, telespectador. Um ótimo feriado para você que nos acompanha. E nós estamos aqui na Labuta levando para você informação, que a equipe aqui não para. E já trazendo para você a primeira informação de hoje, desta segunda-feira, eu quero falar para você que nos acompanha que no estado do Ceará,
2 empresas do ramo alimentício são investigadas pelo Ministério Público por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas por desvio de dinheiro público, lavagem de capital e crimes licitatórios. A Operação Cibos, deflagrada nesta quinta-feira, cumpriu 11 mandatos de busca e apreensão. Os alvos são empresários, donos de empresas contratadas pelo governo do estado e por prefeituras do Ceará para fornecer alimentos a escolas, hospitais, unidades de pronto atendimentos e presídios. Foram apreendidos dispositivos eletrônicos, documentos nas sedes das empresas e nas residências dos suspeitos. Os contratos das empresas com o governo do estado antecedem a data de início da investigação. Além disso, Rosana, foi constatado ainda que havia o serviço contratado que não estava sendo entregue de maneira satisfatória. Alimentos estragados e insuficientes eram enviados pelas empresas a unidades de educação, de saúde e prisionais. Você acompanha nesse exato momento aqui no seu Metrópole em Ação. E agora trazendo mais informações do esporte para você que nos acompanha. Nesse exato momento, trago para você informação de primeira mão. Rosana, após a vitória de 1-0 sobre o Fortaleza no segundo Clássico Rei do Ano, o Ceará conseguiu saltar da lanterna para o G4 no grupo da Copa do Nordeste e segue na corrida pela classificação. Em coletiva pós-jogo, o Mancini se mostrou satisfeito com a atuação de seus comandados e já demonstrou foco nas próximas partidas que acontecem também pelo Nordestão. Mancini disse que é uma vitória que dá moral ao time e que também dá muita confiança. E lembra que o Ceará é um time de formação e o Fortaleza é uma equipe que tem uma base, um treinador, juntos há bastante tempo. O treinador diz ainda que acha que foi um jogo igual, mas dessa vez conseguiu segurar o resultado. Então, essas e outras informações você acompanha aqui no Metrópole em Ação e no decorrer de nossa programação. Rosana. E nós vamos para o intervalo, daqui a pouco eu volto com informações sobre saúde aqui no nosso Metrópole em Ação. Não existe idade para ser feliz e envelhecer com dignidade é uma premissa de vida. Pensando nisso, há 26 anos a Fundação José Porcidônio Peixoto concentra em suas ações o senso de responsabilidade social, através de atividades que promovem saúde, bem-estar, garantia dos direitos e valorização dos 192 idosos aqui assistidos. Somos uma instituição sem fins lucrativos e sabemos que amparar quem já foi porto seguro é mais que uma justiça, é um ato generoso de reconhecer no outro o que um dia poderemos ser. É mais que uma receita, é uma lição que não podemos esquecer, que precisamos aprender. Venha você também fazer parte desta história. Fundação José Porcidônio Peixoto, unindo forças para um futuro melhor. Voltamos neste feriado 25 de março, agora você sabe por que essa data, né? Nós vamos falar agora sobre a Organização Mundial da Saúde, falar sobre especificamente da depressão, que é uma doença mais incapacitante no mundo. Hoje, ela já atinge milhões de pessoas em busca de soluções para tratar e diminuir a incidência do transtorno. Um estudo tem mostrado que, além dos tratamentos usuais, como utilização de medicamentos e psicoterapia, a prática de atividade física tem sido eficaz para combater e prevenir a enfermidade. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a psicóloga Natasha Chaves Medeiro. Bom dia, Natasha, seja bem-vinda. Obrigada por participar conosco nesse feriado, dia 25 de março. Vamos falar um pouquinho, trazer dicas para a população e, claro, o intuito combater a depressão da melhor forma possível. Seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Bom dia, gente. Então, é isso mesmo, meu nome é Natasha, eu sou psicóloga clínica, trabalho com muitos pacientes, principalmente com ansiedade e depressão, né? São 2 transtornos que aparecem muito na clínica. E, apesar de que, assim, do meu lado, eu sou sempre a favor, né, mais da terapia, do processo terapêutico, por ser psicóloga, é mais dentro da minha área. Mas a gente sabe que o trabalho de saúde, ele é um trabalho multidisciplinar,
né? Ele é um trabalho que vai associar tanto a saúde mental com a saúde física. Esses dois aspectos são importantes. E o exercício físico, ele trabalha nesse foco, porque ele tem vários benefícios fisiológicos, benefícios para a saúde física, né? Aumento de capacidade cognitiva, melhoria do sono, do sistema cardiovascular, força física, musculatura, que são coisas muito importantes, disposição, mas o aspecto psicológico também é muito importante na atividade física, tanto pelas consequências dos aspectos biológicos, porque se você está com uma melhor qualidade do sono, sua saúde mental dá uma melhorada, independente de qualquer coisa, né? E, para além disso, vem, na parte mais psicológica, tem uma liberação de noradrenalina, de dopamina, que são neurotransmissores que ajudam muito a melhorar a sensação de bem-estar, de bom humor, melhorar a autoestima e vai afetar diretamente a depressão, questões de saúde mental, principalmente como depressão e ansiedade, né? Natasha, e como psicóloga, quais são os primeiros sintomas que a pessoa já deve ficar alerta, dizer, vamos procurar um profissional, porque pode desencadear uma depressão? O que você destaca nesse momento? Então, quando a gente fala de procurar terapia, pode ser por qualquer motivo. Acho que é sempre importante dizer isso, que às vezes as pessoas têm na cabeça que eu preciso ter um sintoma X ou chegar no nível X, ter aquele problema já para buscar terapia. Isso não é necessário, né? Você pode buscar terapia. Tô curioso, será que eu preciso? Eu tenho vontade, eu queria ver como é que é. Se você tiver como, busque terapia desde aí. Terapia começa no desejo, na vontade de ir atrás daquilo. Mas, falando assim, né, em questões para prestar atenção, que seria interessante não só pelo desejo, mas pela saúde ir atrás da terapia, a gente fala quando chega no sintoma, em situações de prejuízo funcional. O que é prejuízo funcional? É quando você começa a ter prejuízos nas suas funções principais. Então, se você é um estudante, você não está mais conseguindo estudar, você não consegue ir para a aula, você não está conseguindo chegar na hora, você não consegue cumprir com os seus compromissos, muitas vezes alguém vai pensar, é preguiça, mas se você sente que você está se esforçando, mas não consegue passar essa barreira funcional, está tendo um desgaste nisso, já é um bom momento. Se você trabalha, mesma coisa com relação ao trabalho. Os prejuízos funcionais, eles na depressão, né, vão aparecer em vários aspectos. Vem desde trabalho e estudo, são as nossas atividades mais oficiais. Aparece também na vida familiar, como, eu não consigo encontrar meus amigos, não consigo ter um encontro com meu parceiro ou parceira, não consigo passar tempo com os meus filhos, com os meus animais, não tenho energia para gastar nem com ninguém, nem comigo. Vem uma questão muito também de autocuidado, a depressão te coloca muito numa posição que você tem dificuldade de fazer questões de higiene pessoal, como tomar banho, lavar o cabelo, cuidar da casa, assim, que é higiene pessoal também, de deixar a casa suja, de estar com tudo imundo, e de que você não consegue. E não começa tão dramaticamente, começa com dificuldade. E essa dificuldade vai crescendo até que aí são os prejuízos, até que os prejuízos vão ficando cada vez maiores e vão te prejudicando cada vez mais. E vai virando uma bola de neve, porque um vai afetando o outro, um aspecto da sua vida vai afetando o outro. Então, assim, chega num ponto que tanto a terapia quanto o exercício físico são muito úteis, mas ao mesmo tempo chega num ponto que o mais interessante é a terapia medicamentosa, porque se chegar num grau muito alto, a pessoa não consegue ter uma energia para fazer exercício físico, para começar ali um processo. Então, na hora que você sente que não estou conseguindo ali manter isso, é um momento interessante de buscar terapia. E aí procurar atividades físicas, né, Natasha, direcionada,
que você goste. Não adianta você ir fazer musculação na academia. Ah, eu nunca fiz, eu vou testar. Faz, anda de bicicleta, pula corda, vai no segmento do que o seu corpo, respeitando o seu limite do seu corpo, mas atividades que você se identifica, porque senão vai causar mais desânimo ainda em relação à atividade física, que vai piorar. Sim, com certeza. A OMS, ela recomenda para adultos fazer de 2h30 a 5 horas de atividade física por semana, né? Que até no ideal para um adulto que não é atleta, lembrando que isso não são indicações para atletas, para pessoas que trabalham com o físico, e para crianças é de 60 minutos por dia. Mas uma atividade física de 90 minutos por semana, que é 1h30 espalhado ao longo de uma semana inteira, já traz muitos efeitos. Então, assim, tem dois aspectos. Um é esse que você falou, né, de buscar algo que você gosta. Então, assim, você gosta de dança? Vai fazer dança, você não precisa virar dançarino, pode fazer dança por prazer. Gosta de nadar? Vai fazer natação. Gosta de luta, de esportes? Vai fazer vôlei, né? Não precisa ser só musculação. Todas as atividades físicas, quando a ideia é um bem-estar, todas as atividades físicas vão trazer isso de uma forma ou de outra. Diferente quando você é atleta e tem que ter um foco, né? Mas, além disso, além de fazer algo que você gosta, é importante fazer algo. Às vezes a pessoa, eu não tenho tempo de ir 5 vezes por semana na academia, não vou começar. Começa, se for 2 vezes por semana, 1 hora, 2 vezes por semana, já está acima, já está 2 horas, que é acima do mínimo, para fazer um efeito, que tem estudos que comprovam que faz um efeito, que é de 90 minutos semanais, né? Então, assim, qualquer coisa está servindo. Se não tem, a academia tá caro, alguma coisa assim, caminhar, dar uma volta na praça, na beira-mar, nadar no mar, são todas coisas que permitem, que funcionam muito bem e que ativam todos esses aspectos, tanto biológicos quanto psicológicos. E o que a gente precisa também salientar, Natasha, em relação ao respeito, que você respeita a pessoa, ninguém é obrigado a estar bem o tempo todo, e a maioria das pessoas que tem depressão, você nem percebe, ela está sorrindo, não transparece, mas ninguém é obrigado a estar bem o tempo todo, e ok, tudo bem, somos seres humanos, e que você respeite e que ajude de alguma forma. Às vezes um simples diálogo, uma conversa, você compartilhando com a pessoa, melhora, ela se sente mais leve, dialogar também ajuda nesse momento. Com certeza, e na depressão isso é o tempo inteiro, né? Assim, é sempre importante ter esse... Às vezes você também não tá bem para oferecer ajuda, e tudo bem, né? Para oferecer ali uma escuta, às vezes você também não tem essa disponibilidade, e tudo bem. Mas é importante, como você falou, a questão do respeito. Respeitar a pessoa, respeitar o momento que a pessoa está vivendo, respeitar o seu momento dentro disso, e ter um diálogo mais claro, isso ajuda bastante. E dentro do aspecto, né, dos exercícios físicos, é muito importante lembrar que as pessoas têm histórias diferentes com isso. Então, as pessoas, muitas às vezes, uma pessoa que está acima do peso, ou uma pessoa que tem um transtorno mental, é alguém que já sofreu ou sofre questões sociais, de bullying, de exclusão, de não fazer parte, de não ter um lugar. Então, também, se você está na academia, se você está na dança, se você está no seu esporte, luta, natação, o que você faz? Você vê alguém que está começando, alguém que está com resistência, que não está muito afim, que está com medo, ou que não tem muita disponibilidade, assim, que não está muito interessado ali em muitos sentidos, estar nesse lugar de suporte, de dar força, de bora nessa, vamos lá, vamos ver até onde a gente vai, começa devagarzinho, não tem problema, um dia você chega lá, porque com respeito e com essa força, com essa vontade de ajudar as pessoas a crescerem, isso já é essencial, assim, e ajuda em todos os níveis e âmbitos de tratamento, né? Esse aspecto social é muito importante para a saúde mental. Já agradecendo aqui a participação da psicóloga Natasha Chaves Medeiros. Muito obrigada pelas informações. Muito bom conversar com você e compartilhar essas informações com os nossos telespectadores. Um grande abraço, ótima semana para você, ótimo restinho de feriado, tá, Natasha? Obrigada. Obrigada, tchau, tchau, boa semana.
Nós seguimos agora falando para você que eu trago agora informação que é a história da conquista do direito do voto no Brasil. Você conhece? Hoje nós vamos acompanhar agora o primeiro episódio da série para marcar os 200 anos do Senado, completados no dia 25 de março. Acompanhe a reportagem da TV Senado conosco a partir de agora. Em 25 de março de 1824, Dom Pedro I outorgou a primeira Constituição brasileira e estabeleceu o voto censitário. Isso significa que o direito de votar era baseado em critérios de poder aquisitivo. A renda exigida era de R$100 mil. Você tirava da sociedade negros e mulheres, que nem eram considerados da sociedade, sobravam os brancos trabalhadores, que os R$100 mil não era tão limitante. Então você tinha um percentual da população que tinha condições de votar. E aí permitia o voto do analfabeto. Com a mudança do Império para a República, surgiu uma expectativa de maior participação política que acabou sendo frustrada. Isso porque a Constituição de 1891, a primeira republicana, proibiu o voto dos analfabetos, aumentou a renda exigida para votar e criou burocracias de comprovação de renda. Ela vem e aumenta a questão censitária, então sai de R$100 mil para R$200 mil. Burocratiza a forma de comprovar isso. A anterior era R$100 mil, era simples comprovar, era mera declaração, ou juramento do seu empregador, por exemplo. A Constituição Republicana vem e fala, não, você tem que criar uma burocracia para comprovar essa renda e, além disso, traz o problema de proibir o voto do analfabeto. E aí a gente cria um gap de quantidade de pessoas que estavam permitidas a votar. A participação de eleitores ao longo da Primeira República diminuiu bastante, de forma significativa. Então, alguns estudiosos chegam a falar por volta de 10%, né, do nosso público eleitor ao longo do Brasil Império, né? E já na Primeira República, que é a tradicional república oligárquica, nós temos menos de 3%, cerca de 2,5%, né, da população eleitora. O voto é obrigatório, direto e secreto. Em 1932, por meio de um decreto que criou a Justiça Eleitoral, o então presidente Getúlio Vargas institui o voto secreto, com o objetivo de inibir fraudes, e concede o direito ao voto feminino. Mas a luta das mulheres pelo voto vem desde o movimento sufragista no século XIX e de organizações de movimentos feministas no início do século XX. Em 1932, quando essa possibilidade é colocada no Código Eleitoral, em 1934 vem para a Constituição, o voto só era permitido para mulheres que exercessem atividade remunerada. Quais as mulheres eram permitidas a trabalhar, a ter autonomia e independência financeira naquela época? Então, mesmo que você permitisse algumas possibilidades de exercer a cidadania para as mulheres, ainda era muito limitada, ainda tinha muitas dificuldades. Só a partir do momento em que o voto se torna também obrigatório para mulheres que a gente vai poder dizer que existe uma igualdade política entre homens e mulheres na questão do voto. Marcada por avanços e retrocessos, a história do Brasil não permite dizer que existiu uma linha ascendente de participação da população em relação ao voto. Dois grandes momentos históricos restringiram a participação política cidadã. O golpe de 37 de Getúlio Vargas, que instituiu o Estado Novo, e a ditadura militar de 1964. Democracia é a aplicação da lei. É a aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifica a lei, então? 37 e 45, apesar do avanço do voto feminino de 32, você tem aí um hiato em que as pessoas não podiam votar, porque as eleições foram suspensas. Em 45, no contexto ali já do desfecho da Segunda Guerra Mundial, você tem uma participação política, mas ao mesmo tempo, por mais que você tenha ali um avanço dos votos e uma ampliação para as mulheres, os analfabetos estavam excluídos desse processo político eleitoral. E ao mesmo tempo você teve várias ameaças de rupturas políticos institucionais. Foi somente com a Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, que os analfabetos voltaram a ter direito ao voto. Também com a Constituição de 88 ficou determinado o sufrágio universal. Declaro promulgada o documento da liberdade.
social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Entre as vantagens do voto universal, podemos destacar a manutenção da democracia, a legitimidade das decisões, a estabilidade dos regimes políticos e a representatividade de grupos sociais diferentes, já que não há um critério de renda para o exercício do voto. Então, o que a gente vê no Brasil em relação ao direito do voto são muitos empecilhos até ele se tornar efetivamente universal. Quer dizer, que todos possam exercer a sua cidadania. Isso não significa que todos irão votar. O direito ao voto e a educação política, infelizmente, não andam juntos como deveriam no Brasil. E o futuro do direito ao voto? O voto deve ser facultativo ou obrigatório? A polêmica é antiga e sempre volta à tona nas eleições por causa do grande número de eleitores que deixam de votar. O voto é obrigatório no Brasil desde 1932 e são muitas as expectativas e temores sobre uma possível mudança. A obrigatoriedade do voto e a facultatividade do voto, ela passa por isso, por essa consciência. Se a gente tiver um eleitorado consciente das suas possibilidades, da sua atuação na sociedade, o voto facultativo seria de fácil implementação. Se você entende que não tem essa maturidade, talvez o voto obrigatório seja uma forma de estimular a participação, não a obrigatoriedade de votar em alguém. A nossa democracia ainda é muito jovem, nós ainda estamos consolidando a nossa democracia a partir das instituições, a partir do eleitorado, dos cidadãos como um todo. Então, a partir do momento que você permite que o voto seja facultativo, eu entendo que é possível que a gente volte àquele período clientelista. Acredito que ele deva ser obrigatório ainda, porque é o reconhecimento de toda essa história, né? Então, de fato, a gente precisa valorizar a nossa luta e a nossa conquista do direito ao voto. Muito boas informações e conhecimento nunca é demais. Eu vou por intervalo e volto daqui a pouquinho com um convite especial para você, tá? Daqui a pouco. Não existe idade para ser feliz. Pensando nisso, há 26 anos a Fundação José Porcidônio Peixoto concentra em suas ações o senso de responsabilidade social, através de atividades que promovem saúde, bem-estar, garantia dos direitos e valorização dos 192 idosos aqui assistidos. Venha você também fazer parte desta história. Fundação José Porcidônio Peixoto, unindo forças para um futuro melhor. Já de volta aqui no nosso Metrópole em Ação, nesta segunda-feira, hoje feriado, né? Você que está nos acompanhando. Eu começo com a notícia que mais 2 reservatórios do Ceará atingiram 100% da sua capacidade por conta das últimas chuvas e sangraram na última quinta-feira os açudes Frios e Jerimum, ambos lá da bacia do Curu. Ô, notícia maravilhosa! Ao todo, 22 açudes monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos aqui do estado atingiram a capacidade máxima. Outros 12 reservatórios registraram mais de 90% da capacidade total. O acumulado dos 157 reservatórios monitorados atingiu a marca de 42,6% da capacidade já no início da quadra chuvosa e esse percentual era de 37% nas bacias do litoral. O Acaraú e Coreaú, localizados lá no norte do estado, são os mais confortáveis atualmente quando o pré-requisito é dessa reserva hídrica, com mais de 80% de acumulados cada um. Por outro lado, as hidrográficas do Médio Jaguaribe e Sertões de Crateús seguem em alerta, com volume abaixo de 30% da capacidade, e outros 42 açudes seguem abaixo do volume dos 30% da capacidade. Essas são informações da COGÉ. Mas pedimos a Deus que as chuvas continuem a banhar o nosso Ceará, o nosso Nordeste, que esse percentual lá no Vale do Jaguaribe venha a mudar. Você já sabe, quando eu estou na poltrona aqui é porque nós temos convidados no estúdio. E hoje eu tenho um convite especial, porque essa semana, especificamente na próxima Sexta-feira Santa, lá no bairro Planalto Caucaia, aqui no nosso município, lá vai ser o cenário da 25ª edição da encenação da Paixão de Cristo. E claro que
toda a população já está convidada a se fazer presente lá na Praça do Planalto. E para falar sobre esse espetáculo, sobre toda essa preparação, eu estou recebendo aqui no estúdio já Ricardo Evangelista, Ricardo que faz parte de toda a coordenação e também é ator, participa, né, de todo o espetáculo. E a menina Tiele Freitas, que está fazendo o papel de Maria. Bom dia, sejam bem-vindos, ótima segunda-feira para vocês. Ricardo, vamos começar como foi essa preparação. Já são 25 anos, não são 25 dias. Bom dia a você que nos assiste. É uma alegria muito grande, como você bem disse. Não são 25 dias, são 25 anos de tradição. É um legado que a gente está deixando, não somente para a comunidade do Planalto Caucaia, mas como um todo, a cidade toda de Caucaia e todo o estado do Ceará. Para você ter ideia, tem colegas nossos que falam sobre a Paixão de Cristo daqui em Brasília, tá certo? Então, tem gente de todo canto que vem prestigiar esse evento, que já faz muito tempo, né? Então, a gente precisa deixar esse legado e fazer continuar acontecendo todos os anos. Ricardo, e aí a preparação, né? Todas as ações antes do espetáculo acontecer na sexta-feira. Existe um processo de inscrição, claro que não são os mesmos atores, vai mudando. Por exemplo, a Tiele é a primeira vez que ela vai fazer Maria. E aí eu queria que você falasse de todo esse processo de inscrição, como é que funciona para as pessoas que não estão participando esse ano já ficarem atentas. Ai, Rosana, eu quero participar da edição, né, de 2025. Termina a Paixão de Cristo, a coordenação, a gente não para de falar sobre o evento, né? A gente vai preparando, mas a gente começa a sentar em novembro, outubro, a gente já começa a sentar para planejar o evento para o ano seguinte. Tem período de inscrição, tem período de teste. Por exemplo, Maria ela participou de um teste, porque tinha outras personagens que queria fazer o personagem de Maria. Então a coordenação se junta, faz um período de teste, aí a gente escolhe uma pessoa para fazer o personagem de Maria. Mas tem sim, tem inscrição, tem termo de responsabilidade para menores, tem termos de autorização do uso de imagem, de voz, tem tudo isso que a gente prepara para não ter problema futuro, entendeu? Mas tem tudo isso. Aí a gente se prepara, se organiza, entregamos, nosso primeiro passo é entregar ofícios à área da segurança, Polícia Militar, Guarda Municipal, Autarquia Municipal de Trânsito, Bombeiro Civil e tantos outros. Esse é o primeiro passo da organização do evento. Em seguida, a gente começa com os ensaios. Aí vai chegando mais pessoas para fazer parte do elenco. E vamos montando, né? Já está chegando, falta uma semana, né? De hoje até a próxima sexta-feira, dia 29, uma semana para o evento e vai dar tudo certo. Nosso elenco hoje tem cerca de 120 pessoas trabalhando interna e externamente, que não é somente os atores, né? Tem a produção, tem o pessoal que faz as roupas, o figurino, o pessoal que trabalha na parte do marketing, a Tiele também é do marketing, o pessoal que trabalha na parte da decoração, a equipe de decoração, a equipe de apoio, ou seja, é todo um conjunto que a gente precisa de pelo menos 5 meses de antecedência para começar a trabalhar. Tiele, e você já participou dos outros espetáculos em outros papéis, agora como Maria, é uma senhora responsabilidade, né? Sim, é uma responsabilidade imensa e também uma honra muito grande, né? Eu fiquei muito feliz depois que o pessoal da coordenação me informou que eu tinha passado no teste para ser Maria. Eu fiquei muito contente por receber essa responsabilidade de estar interpretando Maria, que é um papel tão importante para a encenação, né? Ao mesmo tempo que é uma responsabilidade muito grande. Eu passei por diversos outros papéis na Paixão de Cristo. Eu faço parte da Paixão de Cristo desde que eu era criança, então eu já fui anjinho, já participei de outros personagens como Demônio, Maria Madalena. E hoje, esse ano, eu recebi a honra de fazer o papel de Maria. Então, eu gostei muito, estou me esforçando muito. Tento ajudar o pessoal da coordenação para que esse evento ocorra da melhor forma possível. Ajudo eles com a questão do marketing, na divulgação, para que tudo aconteça assim da melhor forma. E como é o seu pensamento por exemplo, você se coloca no lugar do público, na parte de atuar, porque tem parte de show, né, de muito drama, e isso requer uma atenção, um foco muito grande na hora de encenação. Como é que você se prepara para esse momento? Sim, é uma coisa que a gente estava até falando nos ensaios, né? Maria não tem quase nenhuma fala, mas ela carrega
quase toda a emoção da peça nas costas dela. E é o que a gente está tentando trazer, que a gente está trabalhando no decorrer dos ensaios, a parte da emoção, a parte da entrega para o público, porque é isso que eles vão ver. A expectativa deles é muito grande em cima da personagem, né? Do personagem Maria. E a gente quer entregar e proporcionar isso a eles, entregar a emoção e atender às expectativas deles no dia da encenação. Ricardo, e a gente sabe que um espetáculo como esse, claro, envolvendo a comunidade, né, do Planalto Caucaia, de adjacências, precisa muito de parcerias. E ano passado a gente esteve aqui divulgando, e graças a Deus, mais um ano aqui, e estamos sempre de portas abertas, porque a divulgação da cultura, da valorização do teatro e das pessoas daqui, raiz. E aí eu queria que você falasse em relação às parcerias, que se não tiver nesse momento, não segue. É verdade. Olha, os nossos parceiros... Tem alguns que são parceiros fiéis, sabe? Todo ano tá ali com a gente. Tem outros que precisam fazer outras atividades, mas sempre que possível também nos ajuda. A gente tem uma parceria muito grande do governo do estado do Ceará, de alguns vereadores da Câmara Municipal de Caucaia. A gente consegue fazer o evento com esses apoios. Sim. Né? Infelizmente, por ser um evento religioso, cultural, a gente não tem recursos para fazer um evento somente de forma independente, né? Então a gente precisa buscar, e a nossa melhor busca é pelo apoio do governo. Certo. Então o governo do estado do Ceará, através do deputado estadual Evandro Leitão, em Brasília, o deputado federal Danilo Forte, todos os anos ajuda. Então, na parte externa, Evandro Leitão e deputado federal Danilo Forte são fundamentais nesse evento. Também aqui na Câmara Municipal de Caucaia tem um vereador Neto do Planalto que nos ajuda há mais de 7 anos. É ele que corre, né? Vai para o ensaio ali descalço, vai para cima e para pessoas. A todo instante. Vereador Neto do Planalto, vereador Mercinho, vereador Ricardo Cordeiro, vereador Marcelo Pinto, vereador Sávio Nascimento, secretário de Patrimônio Silvio Nascimento também, e tantos outros que estão aí, o vereador presidente da Câmara, doutor Tanilo, e tantos outros que nos ajudam a realizar esse evento. Esse evento só é possível graças a esses apoios. Também tem os nossos apoios de comércio, né, como Marquinhos Tour, a Escola Cássia Ramos e tantos outros que nos ajudam a realizar esse evento. E aí já vamos falar da data, horário para você se preparar. Hoje, segunda-feira, ainda tem um tempinho, tá? É Sexta-feira Santa. Que horas, Ricardo, começa? Sexta-feira Santa, dia 29. A coordenação está preparando um excelente evento, assim como 2023. Inclusive, quero aqui agradecer a presença do Valclésio Moura, coordenador executivo que está aqui conosco, ao Beto, ao Rogério, que fazem parte dessa coordenação. A gente está trabalhando para realizar um evento espetacular. Dia 29, próxima Sexta-feira Santa, a partir das 18 horas, na Praça do Planalto Caucaia. Você que não vai viajar nesse feriadão, a gente faz esse convite a você, público da cidade de Caucaia, de todo o estado do Ceará, a participar conosco de mais uma encenação da Paixão de Cristo. São 25 anos de eventos, é jubileu de prata e vai ser um excelente espetáculo. Chegue cedo se você quiser conseguir lugar nas arquibancadas. Exatamente, tem as arquibancadas super disputadas, tá lá no espaço e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Inclusive, se você já tem curiosidade de pesquisar, vai no Instagram. Como é o Instagram de vocês? paixãodecristo.2024. Pronto, Paixão de Cristo. Aí você vê o nome Planalto Caucaia e você já identifica. Para saber a localização, a questão, né, dos posicionamentos, como foi essa preparação, as pessoas são curiosas e é bom saber um pouquinho antes de assistir o espetáculo. Agradeço a participação de vocês, desejo muita sorte para esse momento, que vocês consigam atingir as expectativas, né, toda a expectativa de quem está dando essa preparação e levar sempre o melhor para o público. Obrigada, Maria, a Tiele Freitas, obrigada e sucesso, e obrigada também, Ricardo, e estamos aqui sempre, tá? Nós que agradecemos sempre. Até lá. Um abraço, Maria. Eu agradeço a presença, né? Esperamos vocês no dia do evento para nos prestigiar e participar desse momento ímpar conosco. E é assim que eu encerro a nossa edição de hoje. Ótima semana para você. Amanhã, terça-feira, eu volto com mais notícias, ao vivo, 8 horas da manhã, tá?